Nenhum exame é perfeito. Qualquer método usado para chegar a um diagnóstico pode ter um resultado falso. Quem está doente pode receber um resultado falso negativo e quem não é doente pode receber um resultado falso positivo. Antes de começar a usar qualquer método para diagnóstico, seja um exame de laboratório, uma técnica de imagem ou mesmo um simples algoritmo semiológico, é preciso realizar uma pesquisa para estudar suas características, quantas vezes acerta e quantas vezes erra. Isso é feito aplicando o exame em várias pessoas com a doença e sem a doença. Para os fins da pesquisa, a determinação de quem é doente ou não é feita usando outro exame, o melhor disponível, que costuma ser chamado de padrão ouro. Às vezes é uma biópsia, uma necrópsia, uma cultura, algo que defina a doença ou que seja muito confiável. Os resultados são colocados numa tabela como esta, que divide o grupo de doentes e o grupo de não doentes. A probabilidade de dar positivo em quem é doente é chamada de sensibilidade. Ter alta sensibilidade quer dizer que quase todos os doentes são identificados. O exame é muito sensível à doença, captando qualquer sinal dela. Então poucos doentes recebem um resultado falso negativo. Existem poucos falsos negativos. E se existem poucos falsos negativos, quer dizer que um resultado negativo é muito confiável. Então um exame muito sensível é ótimo para descartar uma doença. A probabilidade de um resultado ser negativo em quem não é doente é chamada de especificidade. Uma alta especificidade significa que quase todos sem a doença recebem um resultado negativo. O exame é muito específico para a doença, só fica positivo quando ela está presente. Poucos não doentes recebem um resultado falso positivo. Existem poucos falsos positivos. E se existem poucos falsos positivos, quer dizer que um resultado positivo é muito confiável. Por isso, um exame muito específico é excelente para confirmar a doença. Agora vamos visualizar essa mesma informação de outra forma. Se o resultado desse exame for um valor numérico, podemos usar um histograma para visualizar a distribuição dos resultados do grupo de doentes e de não doentes. O pico da curva de cada grupo concentrando a maior frequência de resultados com a frequência menor ao longo das curvas. Nesse caso, percebo que a maioria do grupo de doentes tem um resultado superior que a maior parte dos não doentes. Então podemos estabelecer um ponto de corte. Abaixo desse valor considerar o resultado como negativo e acima como positivo. Mas sempre vão existir alguns doentes abaixo do limite e alguns não doentes acima. Esse gráfico representa a mesma ideia da tabela anterior. Temos os verdadeiros positivos, os falsos negativos, os falsos positivos e os verdadeiros negativos. O interessante de visualizar dessa forma é que aqui podemos ajustar o ponto de corte. Jogando para um lado, aumentamos o número de positivos, verdadeiros e falsos. Quer dizer que isso vai aumentar a sensibilidade e diminuir a especificidade. Ajustando o corte para o outro lado, aumenta-se o número de negativos, verdadeiros e falsos. Então ocorre o oposto, diminui a sensibilidade e aumenta a especificidade. Perceba que não é possível aumentar ambos dessa forma. Para cada valor de sensibilidade, existe outro de especificidade correspondente. Então por que não fazer um gráfico com eles? Esse novo gráfico se chama curva ROC. No eixo vertical temos a sensibilidade, no horizontal temos a especificidade, menos especificidade na verdade, de forma que o ponto que representa a maior sensibilidade e especificidade, 100% em cada, fica no canto superior esquerdo. Sempre que se segue a curva aumentando a sensibilidade, a especificidade diminui e vice-versa, ilustrando exatamente o que aconteceu no histograma ao mudar o ponto de corte. Cada método diagnóstico diferente vai ter sua própria curva, seu próprio conjunto de valores de sensibilidade e especificidade correspondentes. O exame com a curva que ocupa uma área maior, mais próxima do ponto superior esquerdo, vai ter maiores valores de sensibilidade e especificidade e por isso é considerado mais confiável. A curva ROC é ótima para comparar os métodos diagnósticos. Mas isso quer dizer que esse método é melhor que os demais? Não exatamente. Embora ele seja mais confiável, existem outros fatores a serem levados em consideração, como o custo, os recursos necessários disponíveis, se é invasivo, se necessita a infusão de alguma medicação ou contraste, se usa radiação. O melhor exame não é apenas o mais confiável, o padrão ouro, mas aquele que também se adequa às condições e necessidades do paciente. Associando todos esses fatores,
Você pode escolher, por exemplo, se deseja um exame rápido, barato e sensível para triar e descartar uma doença, ou um exame complexo e específico para confirmar o diagnóstico. A sensibilidade e especificidade te ajudam na hora de comparar os exames, escolher qual usar, mas não lhe dizem diretamente a probabilidade do paciente ter ou não a doença após o resultado. Quem lhe diz isso são os valores preditivos positivo e negativo. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Obrigado e até mais.